estava com Saul em Micmas, e na montanha de Betel, Eliú estava com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo que estava para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E os filisteus ouviram pelo que Saul tocou trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo e a multidão como areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinava. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, esse Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já se tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal, de Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que achou com ele uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que achou com eles, ficaram de Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Saul. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia voltou pelo caminho do Termo, que olha para o vale de Seboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer os filisteus para amolar cada um a sua reira, a sua enxada, o seu machado e seu sacho. Tinha também limas aventadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as suas forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho, e saiu a corrupção dos filisteus ao caminho de Micmas. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra que nós vamos agora para meditar, nos auxilia no convulso e ilumina nesta hora. É isso que eu te peço, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da mensagem: o teste da obediência. O teste da obediência. Esse é o tema da mensagem que nós vamos falar desse personagem então chamado Saul. Então, para falarmos um pouco de Saul, nós temos que voltar um pouco aí o momento que Israel está vivendo. Nós sabemos que Samuel é o último juiz de Israel e que está no período de transição. O período vai sair do tempo dos juízes para entrar na época da monarquia. E Samuel
conduzindo tudo isso? Samuel já estava velho, já estava idoso, e já estava com a idade avançada. Os seus filhos não tinham como assumir a posição de juiz. O povo então se reúne e diz para Samuel: nós não aceitamos os seus filhos por conta de corrupção e suborno. Nós queremos agora um rei. E queremos um rei porque nós olhamos para as nações vizinhas, e as nações vizinhas têm rei. E nós queremos agora um rei que, além de cuidar da parte política, possa lutar contra os nossos inimigos. Este é um grande primeiro erro da nação de Israel. Como que a nação de Israel pode olhar para as nações vizinhas e se espelhar nas nações vizinhas? Mas por quê? Onde está o erro? As nações vizinhas eram nações pagãs. Nada tinha a ver com Deus. Lembrando que um povo escolhido que Deus tinha para si era a nação de Israel. As outras nações totalmente pagãs. Mas eles insistiram. Então o que Samuel faz? Ele chega diante de Deus e vai buscar a presença de Deus e apresenta esta causa. Olha, o povo já não quer mais juízes, eles querem um rei. Então Deus, ouvindo a intercessão de Samuel, diz: vamos conceder um rei para a nação de Israel, mas eles têm que lembrar que eles vão ter que cumprir detalhadamente tudo aquilo que eu vou estabelecer. Ou seja, o povo ia ter que trabalhar como escravo para o rei, as filhas do povo, né, as filhas do povo de Israel ia ter que servir toda a nação de uma forma assim, foi estabelecido pelo próprio Deus. Então veja, não era a vontade ideal de Deus, mas Deus, por sua vontade permissiva, concede à nação de Israel então um rei. Samuel então, conversando com Deus, Deus falou: vamos conceder um rei. Então Deus escolhe este rei. Quem é este rei? Saul. Quando nós olhamos para o capítulo 10, nós vamos ver então, este mesmo livro, nós vamos ver então Samuel ungindo o primeiro rei de Israel. O seu nome, Saul. Nós vamos ver também da onde ele é, da linhagem da tribo de Benjamim. Isso está registrado no capítulo 9, a partir do versículo 1. A Bíblia diz que a sua família era uma família abastada, seu pai era fazendeiro, tinha muitas jumentas. Então veja, Saul vem de uma família próspera, uma família rica, uma família bem sucedida financeiramente. Deus então resolve escolher Saul para ser o primeiro rei de Israel. Veja a responsabilidade. Então, quando nós olhamos para o versículo 11, quando ele já está empossado como rei, foi um reinado muito próspero. Os primeiros anos de Saul foi um reinado próspero. A situação estava totalmente estabilizada. No capítulo 11 nós vamos ver que Saul vence os amonitas, vence a primeira guerra. Ele vence os amonitas, que também eram inimigos de Deus. A situação estava estabilizada, mas quando nós entramos justamente no capítulo 13, nós vamos ver então os declínios que este homem chamado Saul cometeu. E aí então eu separei 3 pontos para nós então meditarmos nesta noite, os erros que Saul cometeu. Veja, toda vez que nós falamos dos erros das Escrituras Sagradas, não é com o propósito de atacar, não é com o propósito de apontarmos, mas com o propósito de aprendermos com os erros destes personagens da Bíblia. Então nós podemos aprender hoje com os erros que Saul cometeu, a fim de que nós não venhamos a cometer também tais erros. Então eu separei 3 tópicos. O primeiro tópico eu disse o seguinte: Saul busca a glória para si mesmo. E isso está no a partir do versículo 1. Diz assim: um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Até aqui, irmãos, estava tudo muito bem. A situação estava estabilizada, Saul estava prosperando. Mas veja a partir do versículo 2: então Saul escolheu para si 3.000
estava com Saul 2.000 em Miqumas, e na montanha de Betel, e 1.000 estava com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Então ele reúne estes homens, justamente para estar com ele. Uma parte ele dispensa, outra parte ele deixa com ele. Qual foi o primeiro erro que Saul comete aqui? O primeiro erro é a partir do versículo 3. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. Veja, Jonatas, filho de Saul, feriu a guarnição dos filisteus. Os filisteus, inimigo número 1 do povo de Israel. Então Jonatas fere a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então, versículo 4: então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel fez-se abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. O que eu aprendo aqui a partir do versículo 3? A primeira coisa, Saul passa a tocar trombeta. Esta expressão, tocar trombeta, quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, Jesus fala isso condenando os hipócritas. Será que havia de fato necessidade de tocar trombeta, dizendo que ele feriu a guarnição dos filisteus? Foi ele ou foi Jonatas? Então ele quis a glória para si. O primeiro erro que nós vemos aqui na vida deste rei chamado Saul, ele traz, querendo trazer a glória para si, dizendo que ele então tinha ferido a guarnição dos filisteus, quando na verdade foi o seu filho. Esse é o primeiro erro. O segundo erro: seu coração se encheu de vaidade e mentira, anunciando que havia ferido a guarnição dos filisteus. Versículo 4: então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então todo o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Veja, ele traz então para si a glória, dizendo, tocando trombeta, fazendo uma coisa daquilo que ele não fez. Então, irmãos, nós podemos aprender com Saul aqui. Se determinada coisa que nós não fizermos, por que nós vamos tocar trombeta? Isto é coisa de fariseu. Então nós podemos aprender o primeiro erro com esse rei chamado Saul. Então quem feriu na verdade foi o seu filho Jonatas, e não ele, mas ele traz para si, e o seu coração enche de vaidade, o seu coração enche de orgulho, e ele então começa a tocar trombeta sobre o povo ali, para dizer que ele realmente tinha ferido os filisteus, quando na verdade foi Jonatas. Então nós aprendemos aqui esse primeiro erro que Saul comete. Ainda olhando para os versículos 5 e 6, nós vamos ver então que Saul está começando a perder a sua conexão com Deus. Observe o versículo 5: e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à borda do mar, e subiram e se acamparam em Miqumas, a oriente de Bet-Aven. No versículo 6: e veio, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado. O povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas portas. Percebe aqui, quando Jonatas vai até aquela guarnição dos filisteus, e ele vence a batalha naquele momento. Quando nós olhamos aqui então, os filisteus se agrupam, se reúnem e vão pelejar agora contra o povo de Israel. O que os soldados de Israel, os soldados de Saul fazem? Eles começam a temer, eles começam a se esconder, eles entram por cavernas, eles entram por penhascos, por fortificações e pelas covas. O que nós vemos aqui? Saul está perdendo então perdendo seu contato com Deus. Saul está perdendo não só isso, ele está começando entendendo que a batalha para ele está se perdendo também na batalha. Esse é um outro ponto, porque ele não soube conter os seus homens. Isso mostra que ele não era um líder também apropriado para guerrear. Mas eu queria ir para o segundo ponto, e esse que me chama a atenção. Saul é reprovado no teste
teste da obediência. Versículos 8 diz assim: esperou 7 dias até o tempo de Samuel terminar. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, versículo 9: trazei-me aqui um holocausto de ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Versículo 10: e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e saiu-lhe ao encontro para saudar. Versículo 11: então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vias nos dias atrasados, e os filisteus assim tinham juntado em mim, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer o holocausto. Ele, como rei, ele sabia muito bem, lembre-se que era da tribo de Benjamim. Saul sabia muito bem que ele não poderia oferecer o holocausto, ou seja, oferecer o sacrifício diante de Deus. E quando ele foi ungido no capítulo 10, ele recebeu todas as instruções através de Samuel. E entre elas, no capítulo 10, no versículo 8, Samuel vai dizer: olha, você vai me esperar, dentro de 7 dias eu vou chegar, e quando eu chegar, eu vou oferecer o holocausto. Você não faça nada enquanto eu chegar. E é aí que nasce o tema da mensagem: o teste da obediência. Olha só o que Samuel diz para ele: não faça nada enquanto eu não chegar por 7 dias. Então veja, o que foi que Saul resolveu fazer? Ele viu que as coisas estavam se apertando, ele viu que as coisas estavam se estreitando, ele viu que os homens que ele tinha nas suas mãos começaram a se esconder. Ele falou: o que me resta então? Já passaram-se 7 dias, mas nada de Samuel chegar. E ele vai então e pede para os seus homens trazer ali aqueles animais e oferecer o sacrifício a Deus. Ele descumpriu a ordem que Samuel havia lhe dado, e por isso ele teve sérios prejuízos. Mas parece uma coisa tão simples, Luiz. Só por conta disso, lembre-se, Deus trabalha com princípios muito bem definidos. Isso já estava estabelecido na lei, em Levítico capítulo 21, já estava estabelecido que somente sacerdote poderia oferecer sacrifícios a Deus. Então Saul, como rei, não como sacerdote, mas como rei, ele vai e faz o trabalho de um sacerdote. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Eu aprendo o seguinte: como é que eu vou fazer uma coisa na qual eu não fui chamado? Como é que você pode fazer uma coisa na qual você não foi chamado? Então, nós devemos aqui também atentar para isso que aconteceu com Saul. Isso pode acontecer com nós, porque Deus também nos coloca no teste da obediência. Há momentos que Deus pode nos colocar no teste da obediência e dizer para ver até onde nós vamos, até onde você vai, e de repente você acaba no seu desespero, na sua impaciência, na sua vontade de querer tanto aquela determinada coisa, você vai fazer aquilo que Deus não determinou para você. Então lembre-se, teste da obediência serve para qualquer um de nós como cristão. Não está simplesmente reservado para Saul como rei. Nós podemos também ser testados. Quantas vezes você já passou por alguma, eu não sei de você, mas eu posso falar de mim. Quantas vezes já passei por situações e me deu vontade de fazer determinadas coisas e eu não fiz. E principalmente no momento que você está passando por dificuldades, passando por lutas, passando por aflições, Deus pode testar a sua obediência. Lembre-se disso. E já passei por isso. Quando tive um tempo desempregado, por 5 anos que eu estive desempregado, e eu lembro muito bem do momento difícil que eu passei financeiramente, e chegou a mim umas propostas. Eu me lembro que uma proposta de trabalho que me chegou, a pessoa disse para mim: Luiz, eu conheci esse rapaz, ele disse para mim: eu tenho
uma vaga eu acho que vai te interessar. Para você trabalhar de encarregado na empresa. Eu disse, peraí, eu nunca fui encarregado. Não, mas vai dar tudo certo, não sei o quê. Chega lá, você diz que tem inglês, fala que é isso e aquilo. Eu disse, opa, eu não tenho inglês. Mas eu estava precisando muito, irmãos, naquele momento. Eu estava precisando muito de trabalho. 3 filhos pequenos para criar. E eu me lembro que foi uma situação assim, eu me senti muito tentado, mas graças a Deus que Deus me livrou daquele laço, daquela armadilha. E acabei não aceitando, disse, não, meu camarada, que Deus te abençoe, muito obrigado, mas eu não vou chegar na empresa, eu posso te comprometer, eu não tenho inglês, eu não sou encarregado, então eu não vou querer, eu não vou aceitar o seu convite. Procure uma outra pessoa. Mas nesse momento, eu sofri o teste, passei pelo teste da obediência e não aceitei. Mas você e eu, nós vamos passar por isso. E foi o que aconteceu com Saul. Ele estava vendo que os filisteus estavam se achegando. Olha o que ele diz então, a partir do versículo 9. A partir do versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém Samuel a Gilgal, o povo se espalhava ali. Versículo 9. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele não deveria ter feito isso. Ele deveria esperar. Veja só o versículo 10. E sucedeu, e acabando ele de oferecer o holocausto, quem que aparece? Samuel. Eis que Samuel chegou e Saul saiu ao encontro. Sabe o que me chama a atenção? Olha o versículo 11. Então disse Samuel, o que fizestes? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus assim tinham juntado em Micmas, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim ao Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer o holocausto. Percebe que no versículo 12, aqui está o teste da obediência. Vou dizer de novo, versículo 12. Ele disse, agora descerão os filisteus sobre mim ao Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer o holocausto. Irmão, se ele invertesse a situação, ao invés de oferecer o holocausto, se ele orasse ao Senhor, certamente Deus daria livramento para o rei Saul e todos os seus soldados. Mas ele fez o inverso, ele fez aquilo que ele não era para fazer. Então serve então aqui para nós o teste da obediência. Não faça aquilo que Deus não ordenou para você fazer. Vai ter sérios prejuízos. Não, mas momentaneamente parece que está tudo bem, irmãos. Não se iluda. Não, a gente não vive. Nós não podemos nos iludir e nos se contentar por aquilo que nós vemos. Mas nós temos que ir até o fim por aquilo que nós cremos. E quem que é que você crê? É na pessoa bendita de Jesus Cristo? Então não é pelo aquilo que você vê, mas é pelo aquilo que você crê. Mas a situação está difícil. Olha o que ele diz no versículo 12 de novo. E forcei-me e ofereci, versículo 12. E eu disse, agora descerão os filisteus sobre a Gilgal, a face do Senhor não orei, e forcei-me no holocausto. E é aquela situação. Olha, sabe como é que é, né? Eu estou vivendo muito difícil, eu sou vendedor de uma empresa, eu tenho uma família. Imagina alguém com esse tipo de discurso. Mas eu tenho uma venda maravilhosa, se eu fechar eu vou ganhar um lucro. Mas só que a pessoa que vai comprar o material nas minhas mãos, ele disse, mas nós temos que fazer um acordo aqui. Vamos isentar todos os impostos e nós fazemos um acordo aqui à parte e aí eu quero fechar o negócio com você. Será que estaria certo uma situação dessa? Então, à primeira vista, aos olhos, eu estou dizendo para quem é crente, tá? Eu estou falando para quem é crente. Será que estaria certo uma situação dessa? Bom, mas afinal de contas eu estou passando uma situação difícil, eu preciso melhorar minha condição financeira, a minha família está lá, então eu vou fazer e depois chega aqui na igreja ainda vai estar testemunho, olha, Deus me abençoou. Não, 1000 vezes não. Acima de tudo, o crente tem que ter caráter, passe o que passar, crente tem que ter caráter, dizer não para as coisas erradas. E quantas vezes nós vemos assim? É mais ou menos aquela ideia daquele camarada que diz ser crente, olha, o meu relacionamento na minha casa não está bem,
questão de caráter. Não, 1000 vezes não. Isso não tem como se explicar diante de Deus. E isso, infelizmente, tem acontecido nos nossos meios. E aí nós vemos aqui o que ele diz: eu fui forçado a oferecer o holocausto. Forçado coisa nenhuma, ele desobedeceu a Deus. Então lembre-se, aconteça o que acontecer, você tem que estar na presença de Deus. Ele vai suprir todas as suas dificuldades e necessidades. Deus é Deus. E acima de tudo, irmãos, um crente é conhecido não por aquilo que ele faz, não por aquelas obras que ele faz, mas pelo seu caráter. Nós temos que ter um caráter de tal forma que as pessoas possam ver e dizer: este realmente eu vejo que é crente. Que bom que seria assim entre nós. Que bom que o nosso testemunho falasse muito mais que as nossas palavras. Que bom seria. Então aqui é uma questão de caráter, teste de obediência.